Olá! Você também está aí com uma ideia na sua cabeça de fazer algum negócio, mas não sabe como começar? Pois é, tem alguém aqui que vai ajudar você a descomplicar essa história. Eu estou hoje com a Dani Junco, CEO da Bit2Mami, e ela vai já se apresentar pra gente. Oi gente, sou Dani Junco, eu sou mãe do Lucas, né? Eu sou fundadora da Bit2Mami, que é uma empresa de educação que conecta mães ao ecossistema de inovação e tecnologia, e nosso grande objetivo aqui é torná-las, né, mulheres e mães, líderes e livres economicamente. E acho que muito parte do empreendedorismo, que é esse negócio de, pum, tive uma ideia por onde que eu vou começar, certo? Porque antes de ter uma computadora incrível, você tem que ter uma ideia, senão o computador não consegue entrar pra fazer o quê, né? Então quando você tem uma ideia, tem uma fórmula de bolo, aí fala, mas não existe fórmula de bolo, existe. Tem um jeito de você se organizar mentalmente pra você dar um primeiro passo, tá? Então, principalmente quando você não tem muito dinheiro nem muito tempo, que basicamente é o que tá acontecendo. Que é o que acontece com quase todo mundo. Exato. Então quando você não tem lá um cheque infinito, né? Eu sempre sugiro 4 perguntinhas. A primeira, vamos dividir em 3 blocos. Então, no primeiro bloco tem 4 perguntas para você responder. O que eu sei fazer? Porque quando você não tem muito tempo e dinheiro, empreendendo em algo que você nunca viu, uma curva de aprendizado muito grande, ela é muito mais difícil. Aí você erra mais, obviamente, e vai mais dinheiro, né? Custa mais, né? Custa mais, né? Então, o que eu sei fazer? O que eu amo fazer, que também é diferente do que eu sei fazer. Já vou explicar. O que o mundo precisa, né? Será que isso que você está pensando aí resolve o problema de alguém de verdade, né? E se pagam alguém pra fazer isso hoje? Sim. Também isso é muito legal, tá? Então eu vou fazer uma coisa que não dá certo, quer ver, ó? Eu amo cantar, mas eu não sei cantar. Ninguém vai pagar uma cantora ruim, não pagam cantoras ruins, tá vendo? Já não deu certo, né? Certo. Então, o que eu sei fazer? Putz, eu sou muito boa em cozinhar. A minha família sempre me falou isso, né? E aí eu faço uma paeja maravilhosa, todo mundo gosta, tá? Oba. E aí, eu sei e eu amo fazer isso. É uma terapia. Quando eu tô na cozinha, isso funciona. As pessoas compram comida hoje pra festas, por exemplo. Pode, compram. Você pode contratar uma pessoa pra fazer uma paeja, um churrasco, isso. Pô, sim. O mundo precisa de alguém que vá cozinhar nas suas casas pra um evento, pro dia a dia. Pô, precisa. Tem um monte de gente que contrata esse tipo de serviço. Então, por aí você já começa a desenhar um primeiro modelo de onde você pode começar, tá? Então, isso ajuda você mapear aquilo que fica mais próximo de vocês pra começar, e normalmente a gente começa assim. Então esse é o primeiro grande bloco. Tá fácil, não tá? Descomplicou? Tá fácil, né, gente? Descomplicou. Descomplicou, tá bom. Então, primeiro pedaço, tranquilo. Aí o segundo pedaço, eu gosto muito de falar que a gente tem que ser gentil com as pessoas e agressivo com os números, né? Então assim, gentil com as pessoas é o seguinte. Tá bom, eu tive essa ideia, mas eu preciso saber 3 outras coisas, né? A primeira coisa é, será que isso que eu imaginei dói só em mim? É um problema que só é meu? Ou é um problema de mais pessoas? Não, eu acho que é um problema de mais pessoas. Então tá bom. De quantas pessoas? Então você precisa entender o mercado endereçável, que é o tamanho do mercado que você consegue endereçar aquela solução. Então, por exemplo, eu abri um negócio, eu preciso de um contador, certo? Sim, precisa de um contador. Então, não é a primeira coisa, né? Mas não é a primeira coisa, mas nesse lugar, você já pensou, tá, agora eu vou abrir o meu negócio, já vendi 10 paejas, 15 paejas, uma empresa pediu pra eu fazer lá pros funcionários. Putz, agora eu começo a precisar me organizar, pediu nota fiscal. Antes eu fazia ele na informalidade, mando o Pix. Agora já pediu nota fiscal. Então, como que eu vou conseguir me organizar? Então, assim, você precisa ir nesse flow de entendimento, tá? Então, que tamanho de mercado é esse? É muito importante saber, porque se o mercado é muito pequenininho, é muito difícil de você crescer e ganhar dinheiro. Então, mercados endereçáveis grandes, né, mercados que são possíveis de, por exemplo, eu quero ser contadora. Legal. É um mercado endereçável grande, enorme, ok? Sim. E também é muito legal. Pô, então eu posso começar por aí. Eu sei ser contadora, me formei nisso, eu gosto. O mercado endereçável é grande, é uma dor de várias empreendedoras. Vou começar por aí, tá? Então, esse é um segundo grande bloco de movimento. Quem são as pessoas que você vai servir e qual o tamanho desse mercado que tem. Todo mundo esquece disso, tá? E aí na hora de vender, fica meio aquário. A terceiro grande bloco, e aí eu queria que você desistisse de empreender se isso não for um grande problema, é que só existe um departamento na empresa e ela chama vendas. Tá passado? Que não tenta fazer uma paeja linda. Não tem mais nenhum departamento na empresa, ok? A empresa inteira só serve pra vender. Qualquer atividade que você esteja fazendo hoje
que não seja para gerar novos leads, novos possíveis clientes, é inútil. Só para. Tá fazendo errado. Ai, mas eu queria que o meu logotipo tivesse a cor azul, não importa. Ok? Você tem que focar em gerar novas pessoas conversando com você para até que elas virem clientes. Então, vendas é o coração de tudo, é o que faz as coisas acontecerem. Ai, Dani, mas eu não gosto de vender. Então, difícil, né? Precisamos saber aprendizado, tá? Mas a gente tem que entender e olhar pra isso com mais... como adulto, né? É uma coisa que a gente tem que fazer. Posso só dar uma parte? Pode, por favor. Então, saber é conhecer. Uma coisa que a gente tem repetido muito aqui. Conhecimento é o que vai te levar a aprender as coisas que você precisa. Então a gente tá ouvindo aqui a Dani dizendo que o mais importante é vender. Então você diz, eu não gosto de vender, então você não pode empreender. Então, e aí gostar, né? Gostar. Ah, eu não gosto de fazer academia. Tá, mas aí você vai ficar como? Você tem coluna pra conseguir segurar seu corpo? Você precisa de massa muscular. Não é pra gostar, é pra ir lá e fazer. Aí tem umas coisas que... Aí tem uma expressão em inglês, né, que chama fake until you make it, né? Vai fingindo que você gosta, que uma hora você vai gostar. Vai fingindo. Então eu acho que é muito legal. E nessa área de vendas tem várias coisas pra aprender. Aí, eu sou muito tímida. Vendas não é soft skill que a gente chama, né? Não é uma skill que é comportamental. Vendas é hard skill, é processo. Então quantos clientes entraram por aqui, por onde que eles entraram, foi pelo Instagram, foi dos meus amigos, foi do meu prédio, muito bem, o que eu falei pra eles, quanto custa, como é que eu me comunico pelo WhatsApp. Então todo esse lugar é muito poderoso pra gente começar a fazer. Dito isto, temos o último bloco, né, que é muito... Dentro do bloco de vendas eu vou colocar você lá dentro, tá? Que tem o controle financeiro. Você tá vendendo, tá entrando dinheiro, então tem toda a parte da contadora que você tem que olhar e tem toda a parte também que você tem que olhar do seu fluxo de caixa. Então ficou tudo meio que nesse bolo aí que não é minha área. Tem um vídeo aí no canal vídeo sobre isso. Que ela vai falar que tem, vocês procurem aqui no, né, que vocês vão achar. E a última e o terceiro bloco, que eu acho que é extremamente relevante, é que empreender, servir pessoas, né? Então eu falo que quem não nasce para servir não serve para empreender. Então você precisa estar em estado permanente de ouvir o seu cliente, colocar ele no centro, entender o que ele precisa, o que ele precisa, o que ele não precisa. Eu penso todos os dias, como é que eu faço a vida do meu cliente melhor, mais rápida ou mais barata? Como é que eu facilito? Então, esse é o mood que a gente tem que ter, essa vontade de sempre estar servindo. Isso é muito difícil porque às vezes o que o cliente quer não é aquilo que a gente imaginou para nossa ideia. Tanto faz o que você imaginou. Na verdade, a gente precisa servir alguém para conseguir fazer que a roda gire. E nesse lugar, se eu pudesse dar a última sugestão aí, poderosa sugestão de conversa, e pode trocar um pouquinho, é conheça o maior número de pessoas que você puder. Porque estar conectado com o que a gente faz aqui em comunidade vai te levar para vários lugares, né? Então conhecer novas pessoas, empreender é um estado permanente de presença. Você pode ter uma ideia e ter uma página fenomenal, mas se você não conhece pessoas, você começa a pescar no aquário, que a gente chama. Aí você vende pra família, pro sobrinho, aí para duas pessoas do seu prédio, depois você não consegue ir. Aí você não tem dinheiro para pagar a rede social, você não tem dinheiro para pagar o Google. Como é que você cresce? Então, nesse primeiro ano da empresa, é muito importante pescar no aquário. E o aquário tem que ser um pouquinho maior antes de ir pro mar, né? O mar aí precisa de dinheiro. Mas no seu aquário ali você precisa se organizar, conhecer gente. É uma das principais dicas que eu acho que eu dou aí. Uau! Bom, né, gente? Então, Dani, na verdade, que assim, o canal aqui, ele pretende trazer para as pessoas que estão nos assistindo como se organizar, como fazer uma boa gestão do seu negócio, mas ele precisa existir. Por isso que eu te convidei, eu queria muito que as pessoas ouvissem isso. Vocês viram aí como ela foi super didática, colocou em blocos, assistam e reassistam muitas vezes, anotem isso, porque acho que é um aprendizado de uma vida inteira que você vai já empreendo há 18 anos, né? Já errei bastante para poder estar aqui. Aí eu acho que é uma boa dica isso também. Desliguem qualquer barulho de pessoas que não estejam na arena, né? Se a pessoa não tá na lida ali, fazendo o que você pretende fazer, barulho. Explica melhor pra gente. Por exemplo, você quer pedir opinião, eu gosto de dar uma analogia legal. Você quer saber surfar, ok? Então o que você faz? Você pega uma prancha e vai pra praia. Aí você quer chegar no mar, você não sabe surfar, você começa a conversar com um monte de gente que tá na areia. Como é que surfa? A pessoa fala, eu vi um surfista passando aqui, eu vi ele passando um negócio lá, mas não é essa prancha não que ele tava. Do seu tamanho, eu acho que é uma prancha maior. Né? E os surfistas eles já passaram a arrebentação, eles estão lá no fundo esperando a próxima onda. Só que você não entra na água, você fica ali perguntando pra quem? Pro marido, pra esposa, todo mundo funcionário público. Não dá pra ter opinião, é difícil. Então, é muito importante que você tenha opiniões de quem está lá na água. Pra que você pergunta pra
Pra quem que é? Pra quem tá surfando. Então, só que pra achar essas pessoas, você tem que bater um bracinho antes. Né? Então, você tem que se arriscar. E empreender é gerenciar risco. Então, se você tem muita aversão a risco, né? Cara, não é uma coisa que eu gosto de me comunicar, é muito difícil você conseguir colocar uma empresa de pé pra precisar de um contador. E manter Então, assim, o risco faz parte do que a gente pensa na ideação e no empreendedorismo, né? E fazer o que a gente tem que fazer. Mas, de acordo com vários pensadores, assim, principalmente agora de startup, eu acho que arriscar é muito mais arriscado uma empresa, você pode ser demitido a qualquer momento, do que você oscilar o seu orçamento empreendendo. O que é risco, né? Então, se eu puder sugerir, assim, passeie pelos dois lugares. Você pode estar empregada hoje e investindo numa startup, aprendendo novas habilidades em outro lugar. Você pode trabalhar numa empresa e ser sócia num pedacinho de outra para ser cuidado de finanças. E entender como é que isso funciona. E entender como é que isso funciona. Com quem? Com quem tá no mar. Sim. O resto não serve. Sim, que tá lá na areia também nunca entrou no mar. Nunca entrou no mar. Tá todo mundo lá tomando uma cerveja. Quando você viu, já pediu a cerveja, já pediu o guarda-roupa, né? Tá aí, passou um ano na areia. E o mar tá lá. E aí você diz que é muito difícil surfar, mas não tentou? Não tentou, nem entrou, nem bateu nem água. Deixa isso pra lá. Né? Gente, super obrigada, Dani. Acho que deu pra todo mundo aí surfar nessas ondas do empreendedorismo. Assistam muitas vezes, anotem. E se precisarem da rede B2Money, Tamo aqui. site é lindo, eu faço parte com muito orgulho desde o início. Mentora, desde o comecinho. E é muito bom você estar num lugar onde todo mundo pode se ajudar, né? E se você não encontrar lá, segue todos os vídeos do Dri Descomplica aí.